Vou falar sobre o complexo de castração. É impossível entender o complexo de Édipo sem pôr em jogo o complexo de castração, baseado na resposta ao enigma que representa para o menino a diferença sexual anatômica dos gêneros, a diferença que atribuirá ao cercamento do pênis na menina. O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna em resposta às suas atividades sexuais. Na menina, a ausência do pênis é sentida como um prejuízo sofrido, que ela tentará recompensar. Lacan será ou dará à castração sentido de uma falta que impacta para sempre o narcisismo e que indica que o prazer nunca será total e não se limita a uma ameaça, mas sim está presente em nossa vida além do Édipo. A análise do pequeno Hans tem um papel determinante na descoberta por parte de Freud do complexo de castração. Trata-se de um menino que padece de uma fobia infantil, e seu pai, analisado de Freud, descreve esse detalhe no caso. Basta observar com atenção a criança e escutá-la para comprovar a vivência da teoria psicanalítica. Eu recordo a complexidade da minha filha ao notar a existência do pênis em seu irmão e depois exclamar: ele tem, mas eu não tenho vários filhos. Esse exemplo evidencia o pênis é possível de ser substituído e que tem equivalentes porquanto ele e todas elas representam o falo. Isso se deve ao fato de as implicações subjetivas suscitadas pelo fálico sempre amplas incluírem a fertilidade, poder gerador, erotismo e o poder. Por isso, o fálico não se reduz ao pênis em si, mas sim representa a lucidez vital. Freud considera que o menino abandona o complexo de Édipo a partir da ameaça da castração proveniente do pai ou de um substituto capaz de portar essa autoridade para a mãe. O infante se vê diante de uma escolha forçada, deve escolher entre o lance libidinal com a mãe e o interesse narcisista de conservar seu pênis. Pela ameaça de castração, ele vence esse último poder. Em uma espécie de disjunção entre a bolsa e a vida, o menino aprende que optar pela bolsa, que representa o incesto, implica perder a vida. Vale recordar que Lacan fala do falo real em termos de lucidez vital. O complexo de castração é reconhecido em toda a extensão de seus efeitos clínicos. Inveja do pênis, sentimento de inferioridade, depressão e sua modalidade se desdobram nas estruturas psicopatológicas. O pênis não está ou não é excluído do ciclo sexual edipiniano. Escolher a mãe é escolher essa omissão. E a fantasia do coito no importante indica para a aferência a tomada que por Freud é a fantasia de volta ao útero materno, qual o membro viril entra em equivalência com o corpo inteiro, e nos ensina que o étipo se trata da totalidade do corpo identificado com o falo, que a prevalência do pênis implica manter essa parte e renunciar ao todo. A masculinidade está, pois, necessariamente marcada pelo pai, sob a forma dessa ameaça que não é outra que a instalação da disjunção lógica, no qual será perdido inevitavelmente. Dissemos que a virilidade se afirma como consequência de uma delimitação operada pelo pai, mas também devemos acrescentar que a vitória do pênis sobre o incesto leva também o viés de algo que transcende ao próprio pênis, no qual se prefigura a paternidade futura do agora menino. Para Freud, o pênis deve sua investidura narcisista extraordinariamente alta a sua significação orgânica para a sobrevivência da espécie. Então podemos conceber a catástrofe do complexo de Édipo, o estranhamento do incesto, a instituição da consciência moral e da moral em si, como uma vitória da geração sobre o indivíduo. É impossível não retrocedermos à influência de Schopenhauer em Freud. Esse filósofo leva a tal extremo o valor do gênio da espécie sobre o indivíduo, que considera que o amor em si é uma argúcia no qual essa espécie se vale para encaminhá-la aos seus fins reprodutivos. Se para remetermos ao criador da psicanálise, notaremos que a ênfase posta na procriação indica a acentuação de um interesse narcisista que paradoxalmente excede o ego em si, a serviço então de uma ordem que excede. Trata-se aqui de uma virilidade cuja é marcada que excede, que em uma espécie de transcendência imanente conjuga-se dois polos, em geral inconciliáveis, o indivíduo e a espécie. A castração na menina não é motivo para deixar o ético, e sim a maneira como se orienta para o pai. Se a fase fálica aproxima os dois sexos, a castração sela dois destinos separados. O homem terá na vida a angústia do proprietário e conservar seu pênis. Se transformará em resguardar suas pertences. A mulher buscará um substituto no filho e o amor do parceiro será fundamental. Para isso é preciso recordar que o menino na angústia da castração está ligado ao medo de perder o pênis, ao passo que na mulher como falta desse motivo, visto que ela se
sabe, carente dele. É a angústia do medo de perder o amor. A fantasia da castração é encontrada em diversos símbolos. O objeto ameaçado pode ser substituído medos hipocondríacos, extração de dente, cegueira de Édipo. E o ato pode ser deformado, substituído por outros atentados à integridade psíquica. Antes paterno pode-se encontrar diversos substitutos em personagens temidos ou em animais objetos de fobia. Em poucas palavras, o complexo de castração está presente mais além do ético, nas diferentes perdas da vida. Então quer dizer que o complexo de castração é o medo do menino de perder o pênis e ele acaba sujeitando as normas morais para não perder esses pênis. Isso é o complexo de castração.